Esse vídeo tem por objetivo ensinar como você pode formatar um número no Excel. Então nós temos aqui alguns exemplos para números com diferentes formatos. Então tem aqui nessa minha célula A1 um valor hipotético, 1, 2, 3, 4, com diversas casas decimais. Então, uma primeira forma é você manter o número, como ele está, no padrão que ele está. Independente se ele tem vírgulas, duas casas após a vírgula, o valor ele sempre será igual. Por exemplo, se eu mandar formatar este valor aqui para colocar apenas duas casas decimais, ele mantém originalmente o meu valor inteiro. Então, se eu fizer qualquer operação matemática, ele vai utilizar o valor original. Então, mantenho isso em mente. Para alterar, adicionar ou remover casas após a vírgula aqui, eu posso acessar diretamente o menu aqui, em número, e aqui eu adiciono casas após a vírgula, e aqui eu removo casas após a vírgula. Um outro formato que nós temos é em relação à parte de números. Então, eu posso formatar esse número aqui com algumas casas decimais. Então, eu posso formatar ele diretamente aqui. Clicando aqui nessa opção, ele vai trazer geral, número, moeda. Então, eu posso escolher o formato que eu desejo. Ou se eu clicar aqui no botão inferior direito, ele vai abrir uma janela onde eu tenho os diversos formatos em relação aos números. Então, aqui eu posso definir o quê? Quantas casas decimais eu vou ter? Se eu vou ter o separador de milhar, note que aqui ele coloca, Se eu removo, ele já mostra um exemplo de como vai ficar a sua formatação. E esse segundo exemplo aqui, nós temos aqui sem o caractere separador de milhar. Vamos colocar aqui a parte do negativo para que ele mostre em vermelho. E eu vou apenas multiplicar esse valor que está lá na célula 1 vezes menos 1 para tornar ele negativo. Então, olhem aqui como que ele ficou. Ele ficou sem o ponto de milhar e ficou aqui em vermelho. Outro formato possível que nós temos é a moeda. Então, novamente, a moeda, ou eu posso acessar ela diretamente aqui e clicar em moeda, ou tem um ícone diretamente aqui onde eu posso associar esse formato a essa minha célula. Se eu desejo alterar o símbolo, eu quero lá em euro, então este ícone aqui ele permite que eu altere diretamente este meu símbolo aqui. Existem outros formatos, daí podemos utilizar no formato contábil, com outras formas para definir aqui qual que será o símbolo da moeda. Se eu clicar também aqui, ele me mostra aqui a janela de formatar células, e eu tenho daí aqui a opção de moeda. E eu posso aqui definir, então, qual será o símbolo da moeda, quantas casas decimais eu vou ter após a vírgula. Nesses dois exemplos aqui, a diferença é que o formato ele está para número negativo igual ao símbolo para positivo, ou seja, ele não muda as cores, com duas casas após a vírgula, enquanto que neste exemplo aqui, nós temos o quê? Eu defini que ele vai ter o sinal de menos na frente e ele vai estar em vermelho, então para dar um destaque maior quando eu desejo chamar a atenção para algum valor negativo. Outra parte que nós temos aqui em relação ao formato de números é o formato contábil. Então, olhando aqui, nós podemos acessar aqui ao formato contábil aqui, ou também através aqui da seta. A diferença é bem sutil, uma vez que ele vai estar trazendo os mesmos formatos. O que eu posso ter aqui é não mostrar nenhum símbolo relacionado àquele meu determinado valor. E eu posso aqui também formatar os valores para negativo.
A diferença é aqui que eu não consigo colocar ele em cores, né? Enquanto que no número eu posso definir cores, na moeda, né? Eu posso definir as cores. Aqui no modo contábil eu não tenho essa opção de definir as cores para esses valores. Um outro possível formato para números é a porcentagem. Então, porcento é um valor dividido por 100. Então, se eu tenho 0,85, né, é como se fosse igual 85 dividido por 100. Né? Então, tem um valor ali de 0,85. Esse 0,85 eu posso formatar ele diretamente aqui, clicando aqui em percentual. Então, ele já vai alterar a porcentagem. Ou então, se eu clico aqui na minha seta, eu tenho a opção aqui de porcentagem. E, finalmente, uma terceira forma é você clicar aqui, abrir a janela de formatação e tem a opção aqui de porcentagem. O ideal dessa janela mais aqui, quando você não sabe exatamente o que você está procurando, ele sempre traz aqui embaixo algumas dicas em relação a esse tipo de formato. Então, se você tem dúvida, abre a janela aqui com explicação sobre a formatação das células e procure aqui pelas dicas sobre o quando utilizar ou como é utilizado esse tipo aqui de formatação. Outra formatação possível é eu colocar ele no formato de fração. Então, eu tenho aqui 0,75. Eu tenho aqui também a opção aqui diretamente de fração. Então, quando eu venho aqui, ele já coloca aquele meu valor em fração. Ou então eu tenho aqui as funções avançadas. E aqui o que eu tenho de diferente é que eu posso escolher qual é o tipo de fração que eu desejo. Apesar ali de estar 3/4, vamos colocar aqui em oitavos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transformar isso daqui proporcionalmente para aquele determinado valor que nós colocamos. Então, tem aqui 0,5, estou igualando aqui, o valor que está na célula 0,5, aqui também igualando o valor que está lá. E aqui a diferença é que este formato aqui de fração, ele está em 16. Este outro formato aqui de fração, ele está de um dígito, máximo de um dígito aqui. E finalmente aqui a parte de científico. Então é quando eu desejo exibir ele numa notação científica. Então tem o valor aqui 1, 2, 3, 4 e eu quero formatar ele para científico. Então também clicando aqui, nós temos aqui a opção científico, onde ele vai fazer essas alterações aqui do formato aqui da nossa célula.